das partes dos fluidos. Então, ele fluiria com bastante naturalidade. No fluido real, que não acontece essa situação, a gente tem sempre uma força de oposição a esse escoamento, que a gente pode chamar de uma força de atrito, tá? É essa força de atrito que se opõe ao escoamento dessas diversas camadas do fluido que a gente conceitua como viscosidade. Tem um ensaio, quando a gente fazia a mecânica dos fluidos, ou dos fluidos, aí depende do... Não sei se a gente ainda faz mecânica dos fluidos, ou se a gente incorporou, acho que em hidráulica 1, né? Hidráulica 1, a gente tem aqueles conceitos mais de fenômenos de transporte, de mecânica dos fluidos. Então, a gente fazia um ensaio de viscosidade, que era a coisa mais boba que tinha. Então, você colocava numa grande proveta graduada, assim, uma proveta, você colocava diversos fluidos e uma mesma esfera de peso, de massa, de peso pré-definido, né? E fazia um teste que você largava essa esfera, quando ela passasse pelo ponto 1 aqui de largada, você cronometrava o tempo que ela ia sair aqui no ponto baixo da proveta, quando ela atravessasse ali. Esse tempo você ia para uma tabela, fazia uns cálculos e calculava a viscosidade cinemática da água, ou do fluido. Tá? Qualquer livro de mecânica do fluido tem esses valores de viscosidade cinemática, viscosidade dinâmica da água, e geralmente relaciona esses valores a uma determinada temperatura, mostrando que também a temperatura interfere na viscosidade. Tá? Foi só curiosidade essa questão do teste, mas é possível a gente medir a viscosidade no fluido que for com um ensaio parecido com esse. Tá? O que tem que ficar de importante aí para vocês? É que o conceito de viscosidade, a gente pode dizer que é essa força de atrito em um fluido real que se opõe ao escoamento dessas camadas adjacentes do fluido, tá? Gerando uma dissipação de energia. Aqui eu coloquei alguns fluidos que a gente geralmente conhece e coloquei os valores de viscosidades, tá? O da água, que é tido assim, a gente pode padronizar e comparar com ele, tá? Viscosidade da água 1, do leite 4, óleo combustível, é aquele óleo de queima, tá? Óleo vegetal, aquele óleo para, digamos, fritar peixe. E aqui uma classificação dos óleos lubrificantes para motor, né? De veículos leves até máquinas pesadas, um trator, com bulldozer, com... Bem, só curiosidade. Agora, vamos enxergar o que essa viscosidade pode afetar em termos de ambiente aquático. A gente já falou que a gente tem organismos no corpo hídrico, na massa líquida do corpo hídrico, que se deslocam. Tá? Uns se deslocam com mobilidade própria, outros se deslocam ao sabor da onda ou da força da aceleração da gravidade. Então, vamos analisar essa situação aqui. Ó. A viscosidade constitui-se um obstáculo
aos movimentos de deslocamento. Não é uma força de atrito? Tá? Então, quando alguém ou quando algum vegetal ou animal quer se deslocar, dependendo da viscosidade, ele pode ter maior ou menor, como se diz? Professor, Rejeição. Oi? desculpa atrapalhar, mas é que tem alunos querendo entrar. Deixa eu voltar lá e vou voltar para esse conceito aqui. Davidson, Carla, Márcio, Carla Larissa, Letícia. Ok, entraram todos, eu não sei se eu pulei algum. Ah, era aqui, Natália, não sei por que eu pulei a Natália. Ok, estamos em 21, estamos com quase toda a turma aqui. Né? Salvo engano, vocês são 24. Regularmente matriculados. Tá? Vamos voltar. Está entendido o conceito de viscosidade. Agora vamos ver ganho ou perdas que a viscosidade pode provocar dentro do corpo hídrico, tá? Olha lá. Viscosidade constitui-se um obstáculo aos movimentos de deslocamento, podendo ser considerada como um fator negativo para os organismos que procuram mover-se na massa líquida. Então, para o nécton, que tem mobilidade própria, uma maior viscosidade na água pode ser considerada um fator negativo, porque ele vai desprender mais energia. Para desprender mais energia, ele precisa de mais consumo de oxigênio. Tá? Mas ele pode ser também um fator positivo. Nesse caso, em relação aos organismos sem mobilidade própria, que são prejudicados pelo movimento causado pela gravidade. Então, veja assim, uma determinada alga que precisa de luz e gás carbônico, geralmente se desenvolve mais à superfície da lâmina d'água, tá? Se você tem um ambiente hídrico com pouca viscosidade, a tendência da ação da gravidade empurrar ou direcionar essa alga em direção ao fundo e tirá-la da zona de conforto dela, de muito gás carbônico e de muita luminosidade, é maior do que se você tem um corpo hídrico com maior viscosidade. A tendência dessas algas ou desses organismos sem mobilidade própria se manterem naquela zona de conforto no corpo hídrico é maior. Ok? Então, visto o conceito de viscosidade, a gente tem que ter sempre em mente a situação dos organismos que habitam esse corpo hídrico. Às vezes, essa viscosidade vai ser bom para um e vai ser mal para outro. Tá? Só repetindo isso aqui, a viscosidade constitui-se um obstáculo aos movimentos de deslocamento, podendo ser considerado um fator negativo para os organismos com mobilidade própria ou um fator positivo em relação aos organismos sem mobilidade própria, que são prejudicados pelo movimento causado pela ação da gravidade. Aqui, essa relação com a temperatura, depois a gente vai ver melhor. Mas essa observação aqui,
a viscosidade na água é muito maior, muito maior, tá? A viscosidade da água é muito maior que a viscosidade do ar. Por isso, os deslocamentos no ambiente aquático se dão com maior esforço muscular. Beleza? Essa é a filosofia daquela hidroginástica, né? Você faz são atividades menos agressivas do ponto de vista, como se diz, físico, né? Mas que são feitas com grande esforço muscular, por causa da viscosidade da água. Tá? Então, é sempre recomendável, para quem não quer fazer, como é que se diz, exercícios de grande impacto, fazer os exercícios de hidroginástica, porque você vai estar fazendo um esforço muscular muito maior do que você faria se estivesse fazendo os exercícios no ar. Tá? Um deslocamento, uma caminhada, uma propensa corrida que você faz para se deslocar numa piscina de uma margem até a outra, é muito maior o esforço muscular que você faz do que você fizesse a mesma coisa no ambiente terrestre, né? No ar. Tensão superficial aqui também não vou dar muita importância nisso aqui. Mas veja assim, para você enxergar a tensão superficial da água, geralmente a alteração dessa tensão superficial é causada pela adição de algum determinado componente estranho ao meio. Eu gosto de exemplificar sempre, eu coloquei aqui, ó, substâncias em solução na água podem alterar... Não é isso. Fora da superfície, a água não consegue mais atravessá-la. Você enxerga a alteração da tensão superficial da água quando você lava um carro, por exemplo. Tá? E depois você passa cera no carro e torna a molhar. Você vai ver que o escoamento dessa água na superfície, ela vai se dar com um pouco mais de coisa, você vai ver a formação de uma série de bolhas, de bolinhas, tá? Isso se deve à troca da tensão superficial, tá? Agora, sim, eu comentei antes, numa aula, que determinados organismos, por exemplo, um besouro aquático, ele faz respiração aeróbia, apesar de viver no fundo, geralmente, da massa líquida. Eu não estou falando de um rio grande, de grandes profundidades. Sim. Oi. Perdão em interromper. Mais gente. Uma aluna querendo entrar. Tá. É isso. Ok, Alexandre, bem-vindo. Valeu, professor, obrigado. Ok. Sim, eu quero me reportar esse segundo tópico aqui, tá? Pode se constituir uma barreira intransponível. Alguns organismos lançados para fora da superfície da água não mais conseguem atravessá-la e morrem sem conseguir perfurar esse filme, tá? Esse filme de tensão superficial que foi criado. Eu estava colocando o exemplo desses besouros aquáticos, né, que são de respiração aeróbia, mas tem a nutrição basicamente feita no fundo dessas águas.
pode ser uma vala, tá? Então, tem disponibilidade de alimento, mas como ele tem necessidade de respiração, ele sobe, vai até a superfície, enche o seu reservatório de oxigênio e depois desce. Quando essa tensão superficial está alterada, muitas vezes esse bichinho que não recebeu, né, nenhum sinal de alerta, ele não foi avisado de que houve essa alteração de tensão superficial, ele vai lá, faz a respiração aeróbia, enche o seu reservatório, quando ele vai voltar, ele não consegue mais perfurar, em função da tensão superficial, essa borda livre aí de interface água-ar. Tá? Esses dois conceitos são extremamente importantes, turbidez e cor, porque junto com densidade são os que mais falam em termos de características de ambiente hídrico, tá? Veja que os três conceitos, esses dois, de cor e turbidez e o de densidade, todos são provocados pelo mesmo fator externo, que é a radiação luminosa. Tá? Radiação luminosa vai ter a ver com a temperatura, com a transparência da água, tá? Então, assim, vamos classificar, vamos fazer os conceitos aqui e depois fazer o conceito dos dois, tá? Depois a gente tenta abordar e tirar mais algumas dúvidas ou conclusões a respeito dos conceitos. Turbidez é uma propriedade devida à dispersão de raios luminosos. Olha lá, são dispersos, tá? Ele bate na superfície e retorna para a superfície, para o meio atmosférico, para o ar atmosférico, tá? Então, a turbidez é uma propriedade devida à dispersão dos raios luminosos causado pela presença de partículas em suspensão. Grifem esse termo, tá? Turbidez é causada por partículas em suspensão na água. Que partículas são essas? A silt, a argila, massas coloidais, micro-organismos, e por aí vai. É interessante essa conclusão aqui. Turbidez pode ser removida por filtração ou sedimentação. Isso é legal, porque em laboratório, geralmente você vai diferenciar cor e turbidez por separação de fase. E a separação de fase em laboratório você faz ou por filtração ou por sedimentação. Sedimentação pode ser acelerada por uma centrífuga. Tá? Via de regra, a gente faz filtração. É mais barato os equipamentos para filtração do que para centrifugação. Tem gente pedindo para entrar. Deixa eu ir lá rapidinho. Vocês vão ouvir o telefone tocando aí, gente, mas eu não vou levantar, senão o pessoal não me deixa dar aula, tá? Vai perturbar um pouquinho, mas não muito. Era que eu estava falando. Sim, a turbidez, só refazendo o conceito, né? Refazendo não, é só ratificando para a gente sedimentar a coisa. Turbidez, dispersão de raios luminosos,
Quem causa a dispersão dos raios luminosos? Partículas em suspensão. Tá? Em laboratório, como você identifica a turbidez? Por filtração ou sedimentação. E aqui, isso aqui é interessante para a gente poder ter e usar termos técnicos e tal. Turbidez é a propriedade que se opõe à transparência da água. Então, em termos de ambiente hídrico, o antônimo, né, de turbidez é transparência. O antônimo de transparência é turbidez. Uma água límpida, transparente, é uma situação. O contrário dela seria uma água túrbida. Tá? Quando as partículas em suspensão são coloidais, absorvem ou refletem seletivamente a luz. Deixa eu fazer aqui rapidinho uma questão de granulometria, o tamanho dessas partículas, tá? Então, isso são partículas pentedesimais, elas são muito pequenas, tá? De 10 a menos 3 micros, ou micra, né, que é o plural, para baixo, são partículas dissolvidas. Para cima, maior que isso, elas, antes de serem partículas em suspensão, elas podem ser coloidais. Então, em determinado momento, vocês vão... em tratamento de esgoto, por exemplo, o material coloidal a gente usa como material dissolvido. É mais difícil de remover, então a gente usa como sólidos dissolvidos na água ou no esgoto. Tá? Só para a gente enxergar que a gente tem, pela granulometria, partículas, material particulado, sólidos particulados, ou em suspensão, sólidos dissolvidos, que ficam aqui no meio termo, desculpa, material particulado, ou sólidos em suspensão, de maior granulometria, e sólidos dissolvidos, de menor granulometria. Entre um e outro tem esse pessoal aqui, que são os colóides. Tá? Então, essas partículas coloidais também participam dessa absorção ou da reflexão, de refletirem essa luz, tá? A gente quer falar aqui de um conceito que é chamado de cor aparente, que geralmente é produzido por micro-organismos clorofilados. Lembrar da clorofila é aquela mesma que é responsável por um determinado, pela absorção de determinados comprimentos de onda que provocam fotossíntese, tá? É aquela mesma situação. Cor verde ou turbidez verde, características de lagos ricos em nitratos e fosfatos. Quer dizer, essa turbidez verde que a gente está se reportando aqui, causado por esses micro-organismos clorofilados, eles são característicos de lagos eutrofizados. E o que a gente quer chamar a atenção aqui é que, apesar da cor, que poderia a gente entender como isso, como o outro conceito que vem após, que é o de cor, ele, na realidade, não é cor, tá? Porque ele é provocado por partículas em suspensão na água. Se ele é provocado por partículas em suspensão, ele é turbidez. E é o que a gente chama de cor aparente, ou, nesse caso, turbidez verde. Como é que você identifica isso aí? Rapidinho, se você fizer
a filtração desse material, essa turbidez verde toda vai ficar retida no papel de filtro. Tá? Eu vou usar aqui o termo sobrenadante, não, mas o material não filtrável, pessoal, o material que passou no leito filtrante, vai sair, eu ia exagerar, límpido. Não necessariamente, mas vai ficar livre desses micro-organismos clorofilados todinhos que estavam atribuindo essa coloração verde, que é cor aparente ou turbidez verde. Toda a bibliografia que vocês lerem e tivesse reportando a cor aparente, fiquem certo de que aquilo não é cor, é turbidez, do ponto de vista dessa conceituação que a gente está fazendo aqui. Tá? A remoção de partículas em suspensão e ou coloidais revela a natureza aparente dessa coloração. Na realidade, esse tópico 3 aqui está concluindo esse tópico 2. Tá? Então, muito cuidado. Cor, deixa eu antecipar. Cor é também uma propriedade devida à absorção ou à dispersão dos raios luminosos, só que ela é causada por compostos orgânicos em solução. Então, vamos comparar os dois. Cor é causada por compostos orgânicos em solução e turbidez é causada pela presença de partículas em suspensão. Sempre. Suspensão, turbidez. Solução, cor. Tá? Material está dissolvido na água. Se está dissolvido na água, ele não vai provocar turbidez, pode provocar cor. O material está em suspensão. Se ele está em suspensão, é porque ele é particulado. Se ele é particulado, ele provoca turbidez, não cor. Se esse material particulado produzir ou refletir uma coloração aparente para essa água, essa cor aparente não é cor, é turbidez. Ok. Você sempre, no laboratório, numa estação de tratamento, você vai fazer a diferenciação disso sempre pelo processo de filtração. Você joga uma amostra na água, faz uma medição, pá. Depois você faz uma filtração, faz outra medição. A diferença das duas foi pela retenção de particulado. Então, a que foi atribuída a esse material particulado é turbidez. A que foi atribuída a essa mesma amostra, mas livre desse material particulado, aí é cor. Tá? Um detalhezinho importante nesse conceito de cor. Cor é causada por compostos orgânicos em solução. Tá? Sempre quem vai provocar cor em águas naturais são compostos orgânicos que estão se decompondo nessa água. Um igarapé, tá? Que é muito do nosso costume, né? Quanto mais coberto, quanto mais ele estiver protegido do sol, por exemplo, você vê essas águas frias, né? Águas frias, e você vê essa água com uma cor característica. Cor, por exemplo, que se você fizer aquela concha de mão, você não vai enxergar nada. Pô, essa água é límpida, essa água é... E mesmo assim,
mesmo assim, por quê? Porque ela tem esse material orgânico que está dissolvido nessa água, produzindo essa cor. Um chá, né, gente? Um chá é bem o exemplo típico de cor em água, né? Aquele saquinho de chá, caindo lá, tô com fome, daí a mulher não quer cuidar, a mulher sempre tem 2 quilos para perder, né? Impressionante isso. Aí vai, não, vou só tomar um chazinho. Então faz um chá, ela bota aquele saquinho ali, né? Pá, bota a infusão lá, quando ela tira, você não vê mais nada, não tem nenhum material particulado e aquela água adquiriu aquela coloração característica ali, né? É bem um exemplo do que é cor, tá? Aquela cor foi causada pela presença de composto orgânico em solução naquela água. Então, para ficar claro, quem provoca turbidez é material suspenso, é material particulado. Quem provoca cor é matéria orgânica em solução, matéria orgânica dissolvida na água. Tá? Cor e turbidez são provocados pelo mesmo fenômeno, que é a absorção e a dispersão de raios luminosos. Tá? Tem a situação de cor aparente. Quando é que a gente tem cor aparente? Quando tem uma coloração que reflete a cor do organismo que está ali presente. Maré vermelha, provocado por determinadas algas de coloração vermelha, tá? Você, a princípio, não enxerga micro-organismo, mas quando você vai fazer, por exemplo, um ensaio de filtração, você vai ver que remove esses organismos todinhos ali. Então, você tem cor aparente, que é a mesma turbidez verde ou vermelha. Aqui, turbidez verde, que a gente se reportou, porque eram provocados por micro-organismos clorofilados. Bem, a cor coloidal está associada à presença de coloides e pode ser eliminada por filtração. Existe um filtro específico, o filtro de Bergfeld, tá? Que no tratamento de água, isso quando a gente trabalhava com filtros lentos, tá? Hoje em dia está tão em desuso que a gente nem fala muito nisso, mas em algumas bibliografias, em algumas, não sei se estação, não conheço nenhuma em operação hoje que tenha filtro lento, tá? Mas assim, como eu falei, a gente tem a questão dos coloides, que é aquela granulometria de partícula que fica entre o particulado e o dissolvido. Tá? No tratamento de água, se você tem a presença desses coloides coloridos e você faz filtros para remoção dessa cor e do outro lado a água sai livre, então isso na realidade é mais uma cor aparente devido a esse material coloidal. Tá? Vamos ver essa outra situação. A cor nas águas naturais é devida a produtos de decomposição da matéria orgânica do próprio manancial. Ok? O exemplo de igarapé que a gente deu aqui. Tá? Galho, fruta, folha, essas coisas caem no corpo hídrico e entram em decomposição. Entrando em decomposição, elas geram uma cor natural a esses corpos hídricos. Tá? É bem o que está dizendo aqui. A cor
nas águas naturais é devida a produtos de decomposição da matéria orgânica do próprio manancial ou do humus dos solos adjacentes. Há uma relação quantitativa entre cor e carbono orgânico presente na água. Bem, deixa eu voltar aqui primeiro para o humus. O humus é aquela camada mais superficial da superfície da Terra, né? Composta de muito nutrientes, né? Geralmente essa camada de humus, ela é um pouco, vou dizer, desarticulada, não é, mas ela é um material mais facilmente deslocado, tá? Da superfície em direção aos corpos hídricos, em caso de chuva forte, torrencial. Tá? Por isso que é tão importante a manutenção da vegetação, né, nos corpos hídricos, porque eles, de certa forma, protegem os corpos hídricos dessas enxurradas. Uma chuva leve consegue levar uma quantidade de humus para dentro do corpo hídrico. Uma chuva forte, torrencial, leva mais. Quanto mais vegetação você tem, a mata nativa, né? Mata ciliar, quanto mais vegetação você tem, mais você impede que esse humus seja carregado do solo para dentro das águas. A verdade é que o humus e a matéria orgânica que entra em decomposição são os dois grandes responsáveis pelas cores ou pela cor natural da água. Deixa eu ver o que é isso aqui. Essa observação final de poluição, cor, turbidez. Bora ler aqui que eu não estou lembrando bem o que é que ele está querendo dizer. A poluição pode afetar propriedades ópticas de um manancial através do aumento da cor e da turbidez. Pode. Despejos de indústrias têxteis e curtumes podem elevar muito a cor de um curso d'água devido ao lançamento do tanino. Verdade. Assim, ó, nos vegetais, eles têm um material mais rapidamente degradável ou mais facilmente diluído, tá? E tem um material que é mais lentamente degradado e que a diluição dele apresenta cor preponderante, assim. O tanino é uma situação, a celulose é uma situação bem parecida também, tá? Então, a gente está tentando aqui, no texto está tentando relacionar a cor de um ambiente aquático com a situação de poluição, tá? Despejos industriais têxteis vem assim, nem há muito tempo atrás se trabalhava com corantes naturais, né? Hoje em dia é difícil você encontrar uma indústria têxtil, uma indústria de curtume, ou qualquer que faça o tingimento ou de um tecido ou do couro que não utilize um corante artificial, tá? E esse material acaba chegando no corpo hídrico, né? As águas residuárias industriais dessa produção acabam chegando no corpo hídrico e dá uma interferência de cor muito característica para essas águas. Material, como é cor, como é material dissolvido, é um material muito dificilmente removido, tá? Primeiro, porque não vai ser removido por filtração. Não adianta você criar um filtro para remover isso aí, que não vai. Então, você tem que partir para tratamentos
modernos, tratamento avançado é o termo mais correto, né, para remoção dessa cor, tá? Então, geralmente, hoje, se tem utilizado aquela osmose reversa, ou a nanofiltração, e a filtração com carvão ativado. Que é, filtração com carvão ativado porque ele, na realidade, não faz uma filtração, ele faz uma adsorção, né, do carvão ativado. É curiosidade, tá, gente? Essa última, aumento de turbidez ocorre sempre que há poluição por esgotos domésticos. Verdade. A caracterização mais simplória que tem de esgoto é 99,9% água, 0,1% sólidos. Tá? Esses sólidos, desse 0,1%, é extremamente danoso ao meio ambiente, né? Você tem, geralmente, em esgoto doméstico, material fecal, matéria orgânica e micro-organismo, basicamente isso. Tá? Então, uma quantidade de turbidez de sólidos suspensos que é carreado para o corpo hídrico é muito grande. Outras atividades humanas concorrem para a elevação da turbidez e da cor. Irrigação, no caso de agricultura, dragagens de areia, queima de matas. Os problemas ambientais que a gente tem visto ocorrer, né, no Brasil de muito tempo. Nesses últimos anos tem acontecido de maneira mais predatória, mais acelerada, tá? Mas isso aqui é atividade política, isso aqui é ação política para contornar isso, tá? Então, para hoje, a última propriedade, então, que a gente quer se reportar é a condição de sedimentação. Bora ler isso aqui primeiro, depois a gente faz uma explanação. A tendência de perda de turbidez ou cor por sedimentação, sempre que ocorre diminuição da velocidade do curso d'água. Material em suspensão pode ter consequência nociva sobre os micro-organismos. Na sedimentação, esses micro-organismos ficam aderidos à sua superfície e são arrastados para o fundo. Legal. Tem uma situação assim na natureza e tem uma situação que a gente precisa enxergar em termos de tratamento de água. Primeira coisa que vocês têm que lembra do número de Reynolds. É um conceito que vocês devem ter visto lá no início da hidráulica. O número de Reynolds é um número que, de certa forma, dita o regime de escoamento na água, né? Então, se o valor do número de Reynolds é muito grande, a gente tende a regime turbulento. Se o número de Reynolds é baixo, a gente tende a regime laminar. Do ponto de vista da hidráulica, o que isso quer dizer? O número de Reynolds é também diretamente proporcional à velocidade. Tá? Então, se a velocidade é elevada, o número de Reynolds é elevado, movimento turbulento. Se a velocidade é baixa, o número de Reynolds é baixo, regime laminar. Do ponto de vista da hidráulica de condutos livres ou da hidráulica de canais, isso é importante porque se você tem regime turbulento, com velocidades elevadas, você transporta sedimentos. Ok, já ouviram falar dessa história? Por outro lado, se você tem velocidades baixas,
número de reinos de baixo, regime laminar, você favorece a sedimentação. Você não transporta o sedimento. Ele fica sedimentado no fundo. Bem, isso é uma estratégia que a gente pode utilizar para fins de tratamento. Tá? Então, se você quer sedimentação, você trabalha com velocidades baixas. Se você quer arraste, transporte do sedimento, você trabalha com velocidades elevadas. Aí é o seu projeto que vai definir a coisa. Tá? Uma outra situação que é importante é essa segunda observação aqui, que material em suspensão pode ter consequência nociva aos micro-organismos. Na sedimentação, esses micro-organismos ficam aderidos à superfície e eles são arrastados para o fundo. Então, veja bem, em estação de tratamento de água, uma das etapas é a decantação, é a sedimentação. Tá? Então, nos decantadores, você cria uma situação, provoca uma situação de aumento de flocos, de aumento de massa física desse bando vou colocar aqui, de sujeira que tem na água, tá? Para que eles ganhem massa e possam sedimentar com mais facilidade. O que é interessante, essa observação faz aqui, é que nesse momento em que esses flocos estão sendo arrastados da superfície em direção ao fundo, eles podem carregar também os micro-organismos que estão ali presentes. Eles não têm mobilidade própria, tá? Eles podem se aderir a esses flocos e serem arrastados para o fundo. Tá? E no decantador, quem já viu, no decantador você tem bem na superfície livre do líquido uma canaleta que vai para onde essa água verte e essa canaleta vai encaminhando, vai tirando dos decantadores essa água, já, digamos, parcialmente tratada. E no fundo vai se acumulando lodo, e chega um determinado momento que você tem que tirar de operação para fazer a limpeza desse lodo, né? Estação de tratamento, você dá um tempo. Vou fazer a operação aqui de 15 em 15 dias. Ou então você observa a formação de gases, né? Esse lodo que está lá no fundo é matéria orgânica, é micro-organismo. Eles acabam entrando em decomposição e da decomposição você cria gás. Esse gás começa a subir e, pum, flota lá em cima, né? Então, quando você vê espocar muitos gases dentro do decantador, é porque está chegando a hora de você tirar de operação. Tá? Porque esse gás ele espoca e ele carrega também esse material particulado que estava no fundo, esse lodo que estava no fundo, e ele acaba sendo recolhido pelas canaletas que eu falei, que é para retirar a água parcialmente tratada. Beleza. Falei muito. Mas é isso. Esse conceito de cor, turbidez, sedimentação são extremamente importantes que a gente domine, tá? Os benefícios da sedimentação também, a questão da possibilidade, da velocidade com que você trabalha, da possibilidade de ela arrastar ou permitir sedimentação é importante. A escolha de um manancial, se você vai escolher um manancial que seja de água corrente ou de água dormente também, passa por essa situação.
tá? Enxergar que em lagos, a gente já falou que em lagos a gente tem mais tendência à concentração e em águas correntes, em rios, a gente tem mais tendência à diluição. Bem, são os conceitos que nesse momento tem que ficar, a gente tem que absorver e mais adiante a gente vai ver se tira do ponto de vista da escolha de um corpo hídrico para manancial ou não. Para a apresentação aqui, deixa eu voltar aqui com vocês. Não sei se saiu alguém, não reparei. Mas para mim nós éramos 22 ou 23, contando comigo aqui. Então, somos 20. Gente, é difícil. Eu aqui desse lado, sozinho, falando, a gente cansa. Mas corremos bastante. A programação era a gente finalizar realmente essas propriedades hoje. Foi bom, do ponto de vista da produção, legal. Vamos aqui conversar ou encerrar. Alguém quer se manifestar? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu relaxar aqui na posição. Anderson, Davidson, estou vendo aqui. Beatriz é um beija-flor, né, Beatriz? Eu acho que é um beija-flor. Tarciane, Vitor, alguém quer falar alguma coisa? Se não, a gente encerra e volta quarta-feira, tá? A gente está se aproximando de um acúmulo de matéria que já se faz até interessante a gente fazer alguma atividade, tá? Eu acho que da próxima semana a gente já tem conceito já tem conceitos suficientes para a gente fazer aí uma avaliação. E como eu falei, a gente vai fazer em dupla só para que vocês façam contato, para que vocês troquem ideia. Não estou preocupado aqui com, vai colar, não vai colar. Não é essa a ideia. Você vê que é um assunto teórico. Quanto mais se fala, quanto mais se conversa, quanto mais se lê a respeito, mais a gente sedimenta esses conceitos, tá? Então, muito provavelmente, a gente tem aula na quarta. Não, eu diria a quarta e a outra semana. Daí a gente fica com Hoje é quarta-feira. Oi? Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira? Foi isso? Picotou o teu som. Não. Isso, é quarta-feira. Isso, professor. É quarta-feira. Fala, Carla. Hoje é quarta-feira. Pois é. Aí na outra semana é segunda, né? Na outra semana, segunda-feira, eu não dou aula. Lembram? Segunda-feira. Hoje é quarta já. Então a gente vai Aí ter na outra aula semana só não na tem próxima aula. quarta-feira. Isso. Então a gente tem a aula da próxima quarta e a da outra semana. E muito provavelmente na outra segunda-feira, que vai ser o quê? 27? Ou por aí. Hoje é 14. Próxima quarta, 21. Próxima quarta, 28. Vai ser dia 26 a próxima segunda. É mais ou menos por aí. Está perto de chegar um material para vocês que eu vou encaminhar para o e-mail para a gente fazer uma primeira avaliação. Tá? Em dupla, naquilo que eu falei. Entregar os arquivos sempre em um Word para que eu possa criticar e colocar lá um e-mail para que, em vez de eu me dirigir
a turma, eu me dirija para o aluno se tiver alguma observação para fazer. Ok? Abraço a todos. Bom dia, bom fim de semana. Ok, professor, bom dia. Bebam com Bom dia, moderação.